Durante a República Velha, entre 1889 e 1930, várias tentativas foram feitas para transformar a história do massacre em romance folhetinesco. Escritores queriam romantizar a violência, criar heróis e vilões caricatos, inventar romances entre escravizadas e senhores. Todas as tentativas falharam porque quilombolas ainda vivos se recusavam a fornecer detalhes e ameaçavam processar por calúnia quem distorcesse os fatos. O escritor fluminense Coelho Neto chegou a visitar a Serra da Mantiqueira em 1902 para entrevistar descendentes dos quilombolas, mas encontrou resistência sistemática a qualquer romantização da história. Maria Crioula, então com 70 anos, lhe disse: "Senhor doutor, pode escrever o que quiser, mas se botar amor onde teve ódio, casamento onde teve estupro, vai ter processo na justiça." A ameaça era real. A comunidade tinha advogado próprio desde 1895. A versão oficial ensinada nas escolas da região omitia detalhes sobre tráfico interno de crianças e apresentava o massacre como conflito entre bandidos, sem mencionar questão racial ou escravidão. Professores que tentavam contar a história verdadeira eram advertidos pelos diretores e às vezes demitidos. O Brasil republicano preferia esquecer que crianças haviam sido vendidas como gado e que pessoas escravizadas haviam se organizado militarmente para impedir isso. Mas a memória oral resistiu à censura oficial. Cada geração de quilombolas transmitia a história para os filhos, com detalhes precisos sobre nomes, datas e métodos utilizados. Cantadores da região incluíam versos sobre o massacre em repentes e desafios, mantendo vivos os nomes de Cipriano, Angola, Tomás Cabinda e Domingos Crioulo. Era literatura popular que preservava a verdade histórica melhor que livros acadêmicos. O primeiro registro acadêmico do massacre apareceu em 1924, na tese de doutorado Quilombos do Vale do Paraíba, defendida por Clóvis Bevilacqua na Faculdade de Direito do Recife. Bevilacqua conseguiu localizar na Serra da Bocaína, entre Cunha e Paraty, ainda se vê o calçamento de pedra portuguesa manchado de ferrugem, onde 17 chapéus de couro ficaram esquecidos numa manhã de agosto de 1847. As pedras guardam sulcos escuros nas juntas, como se o sangue tivesse escolhido aqueles caminhos para escorrer. Ali, na estrada real que ligava as minas ao porto do Rio de Janeiro, 17 tropeiros foram degolados a facão por pessoas escravizadas que disseram basta. Antes de continuar, comenta a tua cidade e a hora exata no teu relógio agora. O sol. Ainda não tinha nascido quando Joaquim Brandão da Silva ajustou a corda no pescoço da menina. 7 anos, crioula, filha do ferreiro do engenho São Bento. Ela chorava baixo porque já sabia que choro alto trazia couro. Ao lado, os 2 irmãos, mais velhos, Benedito, de 12, e Maria, de 15, tinham as mãos amarradas com cordas de sola encharcadas. Quando secassem, cortariam a carne até o osso. Brandão comandava a tropa de 17 homens que descia mensalmente a serra, carregando gente para os cafezais do Vale do Paraíba. Tropeiro de profissão, traficante por oportunidade. Seus livros de contabilidade, encontrados depois queimados no rancho, mostravam um negócio. Criança de 7 anos valia 400 mil réis. Rapaz de 12, 800 mil. Moça de 15, dependia dos dentes e das cicatrizes das costas. O que não tinha preço era a crueldade. A família tinha sido separada no engenho vizinho 3 dias antes. O pai, João Crioulo, era ferreiro especialista em ferraduras e correntes. Suas mãos valiam mais que sua liberdade. A mãe havia morrido no parto do 4º filho, que não sobreviveu. Restavam os 3, que senhor Antônio Ferreira de Barros decidiu vender para cobrir dívidas do jogo. Não, importava que fossem crianças. Na contabilidade da escravidão, criança era investimento futuro. Joaquim Brandão tinha método próprio para quebrar resistência. Primeiro, separava as famílias na hora da partida para ninguém tentar fuga em grupo. Depois, amarrava os pequenos à frente da tropa para os outros verem o que acontecia com quem desobedecia. Por último, passava sal grosso nas feridas das chibatadas. Não para curar, para lembrar que dor podia sempre piorar. Naquela véspera de agosto, no rancho da Serra da Bocaína, Brandão ordenou que 3 tropeiros segurassem João Crioulo, enquanto ele marcava as costas do ferreiro com ferro quente. Não era castigo por tentativa de fuga, era espetáculo para os filhos. Assim vocês aprendem que pai não vale nada quando o senhorio resolve vender, disse, enquanto João gritava e as crianças choravam. O cheiro de carne queimada misturou com o aroma de cachaça e fumo de corda. O que Brandão não sabia era que João Crioulo tinha irmãos de santo no engenho vizinho. A Irmandade de São Benedito dos Homens Pretos, fundada em 1831, não era apenas confraria religiosa. Era rede de proteção, sistema de avisos, tribunal secreto.
Quando a notícia da venda das crianças chegou ao terreiro, o conselho se reuniu na mesma hora. Não houve discussão longa. Criança não se vende, criança não se marca, criança não se separa da família. A Irmandade funcionava através de códigos que fazendeiros jamais decifraram. Um rosário pendurado na janela da senzala significava perigo iminente. 3 batidas no pilão às 6 da manhã queriam dizer: reunião no terreiro à meia-noite. Uma cantiga de trabalho com verso trocado alertava sobre a presença de capitão do mato na região. Era linguagem silenciosa desenvolvida ao longo de décadas, sistema de comunicação que permitia coordenar fugas, esconder fugitivos e planejar resistência. O líder espiritual da Irmandade era Pai Joaquim da Costa, Angola de 60 anos, que chegara ao Brasil no porão do navio negreiro Nossa Senhora da Penha, em 1798. Tinha marcas rituais no rosto que identificavam sua linhagem real africana, conhecimento de ervas que curava doenças que médicos brancos não conseguiam tratar, e memória prodigiosa que guardava histórias de dezenas de revoltas escravas. Suas decisões eram lei dentro da comunidade. Pai Joaquim convocou reunião extraordinária na noite de 13 de agosto, véspera da partida da tropa de Brandão. 16 homens se reuniram no terreiro construído nos fundos da Capela de Sampa. Benedito, espaço sagrado onde santos católicos dividiam altares com orixás africanos. Velas de sebo iluminavam rostos marcados por cicatrizes de chicote, mãos calejadas de trabalho forçado, olhos que carregavam décadas de humilhação e ódio contido. A discussão durou 3 horas e revelou detalhes sobre a operação de tráfico interno que funcionava na região. Brandão não era comerciante eventual. Era a peça central de rede que escoava pessoas escravizadas das fazendas decadentes do Vale do Paraíba para os cafezais em expansão do oeste paulista. Seus livros de contabilidade mostravam transações com mais de 40 fazendeiros, volume de negócios que movimentava milhares de contos de réis por ano. O método Brandão havia se aperfeiçoado ao longo de 8 anos de operação. Primeiro, identificava fazendeiros endividados dispostos a vender famílias inteiras por preços baixos. Segundo, oferecia pagamento à vista em moedas de ouro para seduzir vendedores desesperados. Terceiro, transportava as vítimas em grupos, pequenos para não despertar a atenção das autoridades. Quarto, entregava a mercadoria humana diretamente nos cafezais, evitando mercados públicos onde preços eram controlados. Cipriano Angola, vaqueiro do engenho Nossa Senhora da Conceição, foi escolhido para liderar a operação. 35 anos, corpo marcado por ferros de 3 engenhos diferentes, especialista em trilhas da serra. Ao lado dele, Tomás Cabinda, que conhecia cada palmo da Estrada Real, porque carregava tropas há 15 anos. E Domingos Crioulo, irmão de criação de João, que sabia manejar facão de cortar cana como poucos na região. 12 homens ao todo, todos com contas a acertar. Cada integrante do grupo tinha história pessoal de sofrimento causado pelo tráfico interno. Cipriano havia perdido a esposa e 2 filhos vendidos para a fazenda de café em Campinas 3 anos antes. Tomás vira a irmã de 15 anos ser estuprada por tropeiros durante transporte para Taubaté. Domingos crescera junto com João Crioulo e considerava as 3 crianças como sobrinhos de sangue. Não era vingança cega, era justiça calculada, por homens que conheciam o preço exato da crueldade. A operação precisava de armas, mas pessoas escravizadas não podiam comprar facões ou pistolas legalmente. A solução veio através da rede de contatos da Irmandade. Benedito Forro, ex-escravizado, que comprara a própria alforria trabalhando como ferreiro, concordou em fornecer 12 facões afiados em troca de proteção para sua oficina. Eram lâminas de 40 centímetros, forjadas especialmente para cortar cana, mas que serviam perfeitamente para cortar pescoços humanos. Além das armas brancas, o grupo conseguiu cordas de couro curtido, tochas de piche para confundir a visão dos inimigos, e uma bilha de cachaça envenenada com ervas que causavam sonolência profunda. Pai Joaquim da Costa preparou pessoalmente o veneno usando conhecimento ancestral africano. Raízes de manacá, folhas de comigo ninguém pode e sementes de mamona torradas. Dose suficiente para deixar o homem adulto inconsciente por 6 horas. A primeira regra da Irmandade era simples: nenhuma ação sem planejamento. Cipriano passou 2 dias estudando a rotina da tropa de Brandão. Sábia, que desciam sempre antes. Do amanhecer, paravam para descanso no mesmo ponto da trilha e que Brandão gostava de cachaça forte antes de dormir. Sabia também que tropeiros carregavam facões na cintura e pistolas de pederneira nos coldres, mas que facão não servia de nada contra homem que conhecia a mata desde criança. A armadilha foi montada numa curva fechada da estrada, onde o calçamento de pedra formava declive acentuado. Pedras soltas foram posicionadas estrategicamente para fazer as mulas tropeçarem. Cordas de couro cru foram esticadas na altura do peito dos cavaleiros.
Tochas de piche ficaram escondidas atrás das árvores para confundir a direção dos ataques. Cada detalhe pensado, cada movimento calculado. O local escolhido tinha vantagens táticas que qualquer militar reconheceria. A curva impedia que tropeiros vissem um ataque vindo até ser tarde demais. O declive forçava cavalos a diminuir velocidade, dando tempo para homens a pé se aproximarem. A mata fechada dos dois lados oferecia dezenas de rotas de fuga caso algo desse errado. E a distância de 3 léguas até a cidade mais próxima garantia que gritos não fossem ouvidos por ninguém. Tomás Cabinda, que conhecia os hábitos de Brandão melhor que ninguém, sugeriu estratégia psicológica adicional. Sabia que o tropeiro sempre viajava com uma imagem de Santo Antônio de prata pendurada no peito, presente da mãe que morrera quando ele tinha 10 anos. Arrancar o cordão do santo seria a humilhação máxima antes da morte. Pequenos detalhes que transformavam a execução em ritual de justiça. Durante os preparativos, pai Joaquim da Costa realizou cerimônia de proteção para os 12 guerreiros. Cada homem recebeu um patuá com ervas sagradas, costurado dentro de saquinho de couro. Não era superstição, era a forma de manter a união do grupo através de elemento simbólico compartilhado. Homens que dividem a mesma proteção espiritual lutam com mais coragem e coordenação. Estratégia militar, disfarçada de ritual religioso. A cerimônia aconteceu na madrugada de 14 de agosto, no terreiro iluminado, apenas por velas de sebo que projetavam sombras dançantes nas paredes de pau a pique. Pai Joaquim ungiu a testa de cada guerreiro com óleo de dendê, enquanto entoava cânticos em língua africana que poucos na senzala ainda compreendiam. Não eram palavras mágicas, eram juramentos de lealdade e promessas de que nenhum companheiro seria abandonado vivo ou morto. Na madrugada de 15 de agosto de 1847, festa de Nossa Senhora da Assunção, a tropa de Brandão iniciou a descida como sempre fazia. 17 homens a cavalo, 12 mulas carregadas com mantimentos e ferramentas, 3 crianças amarradas caminhando na frente. O barulho dos cascos nas pedras ecoava na serra como tambor tocando marcha fúnebre. Ninguém imaginava que aquela seria a última descida. Cipriano deu o sinal quando a tropa passou pela pedra marcada com cruz. Um assovio imitando o irapuru, som comum na mata, que não despertaria suspeita. Em seguida, 12 homens emergiram das sombras com facões afiados e cordas nas mãos. Não gritaram palavra de guerra, não fizeram ameaças, foram diretos ao objetivo: eliminar os algozes e libertar as crianças. Joaquim Brandão foi o primeiro a morrer. Tomás Cabinda apareceu ao lado do cavalo dele como fantasma e passou o facão no pescoço num movimento só. Pelo sal nas costas do João, disse antes do tropeiro cair da montaria. Sangue esguichou nas pedras da estrada e o chapéu de couro do Brandão rolou até parar numa poça vermelha. A justiça da senzala começava ali. O que se seguiu não foi batalha, foi execução. Tropeiros tentaram sacar as armas, mas cordas de couro já estavam nos pescoços, puxando para baixo. Facões cortaram tendões antes que pistolas saíssem dos coldres. Gritos ecoaram na serra por menos de 5 minutos. Depois, apenas o barulho dos cavalos sem dono galopando pela mata e o choro aliviado das 3 crianças sendo libertadas. A morte de cada tropeiro foi pessoal e simbólica. Antônio Ferraz, que marcava crianças com ferro quente, teve o próprio ferro aquecido numa fogueira e aplicado no rosto antes do facão. Manuel Cardoso, especialista em separar famílias na hora da venda, foi amarrado de cabeça para baixo até o sangue subir todo a cabeça. José Pereira, que violentava mulheres escravizadas durante as viagens, teve os órgãos genitais cortados antes de morrer. Cada algoz pagou com um método que espelhava suas próprias crueldades. Joaquim Brandão agonizou mais tempo que os outros porque Tomás Cabinda queria que ouvisse uma confissão completa. Enquanto o tropeiro sangrava no pescoço cortado, Tomás listou todos os crimes que conhecia. Quantas famílias destruídas, quantas crianças vendidas, quantas mulheres estupradas. Não era sadismo. Era tribunal popular onde o réu ouvia a sentença antes de morrer. Justiça primitiva que a lei oficial nunca aplicaria. O sangue dos 17 tropeiros se misturou nas juntas do calçamento de pedra e escorreu trilha abaixo por quase 100 metros. A quantidade era tanta que formou poças vermelhas entre as pedras, criando o espetáculo macabro que impressionou até os executores. Domingos, Crioulo comentou depois que nunca imaginou que homens ruins tivessem tanto sangue bom desperdiçado dentro do corpo. Ironia amarga de quem conhecia o valor real da vida humana. Cipriano ordenou que recolhessem todas as armas dos tropeiros. 17 pistolas de pederneira, 17 facões, munição suficiente para armar um pequeno exército e moedas de ouro que somariam mais de 2 contos de réis. Não era roubo, era requisição de guerra.
Armas e dinheiro seriam usados para libertar outras famílias, financiar fugas, comprar alforrias. Cada moeda ensanguentada se transformaria em vida livre. Domingos. Crioulo encontrou as bruacas dos tropeiros e abriu, uma por uma na frente dos companheiros. Dentro, coleiras de ferro com cadeados, correntes com rebites tortos, chicotes de couro cru, ferros de marcar com iniciais de fazendeiros e um maço de recibos de compra e venda. Cada papel representava uma família destroçada, uma criança separada dos pais, um ser humano reduzido à mercadoria. Tudo foi queimado na mesma hora. Os 12 homens da Irmandade não celebraram a vitória. Cipriano sabia que cada minuto perdido significava menos chances de escapar da perseguição que viria. Pegaram mantimentos das mulas, libertaram os animais e carregaram as 3 crianças nas costas. Em 2 horas estariam no quilombo da Serra da Mantiqueira, território livre onde lei de branco não entrava. Mas antes, deixaram um recado. Num toco de aroeira ao lado da trilha, Tomás Cabinda talhou com um facão uma frase que virou lenda na região. Não se vende criança. 6 palavras que resumiam 16 anos de resistência silenciosa, de reuniões, secretas no terreiro, de famílias escondidas na mata, de crianças salvas da senzala. Não foi grito de revolta. Foi declaração de princípios da gente que decidiu não aceitar mais. A descoberta do massacre aconteceu 3 horas depois, quando outra tropa de comerciantes subiu a serra e encontrou o cenário. 17 corpos espalhados nas pedras, sangue escorrendo pelas juntas do calçamento, chapéus abandonados como lápides improvisadas. As mulas tinham voltado sozinhas para a cunha, onde o barulho dos cascos vazios alertou a população. Algo terrível tinha acontecido na estrada real. O comerciante Sebastião Moreira da Rocha, que descobriu a cena, relatou depois que nunca vira tanta violência concentrada num espaço tão pequeno. Os corpos estavam dispostos em semicírculo, como se os executores tivessem organizado um ritual. Alguns tropeiros tinham marcas de ferro quente no rosto. Outros estavam pendurados de cabeça para baixo em galhos de árvore. Alguns tinham partes do corpo mutiladas. Não foi crime passional. Foi execução planejada com requintes de crueldade. Moreira encontrou ainda um detalhe que causou horror particular. Um livro de orações católicas, aberto na oração de São Miguel Arcanjo, protetor contra demônios, com páginas manchadas de sangue. O livro pertencia a Brandão e estava posicionado deliberadamente sobre o peito do tropeiro morto. Mensagem clara. Os assassinos consideravam suas vítimas demônios que precisavam ser exorcizados com ferro e fogo. A notícia chegou à Cunha antes do meio-dia, carregada por tropeiros apavorados que abandonaram suas cargas na estrada e galoparam para a cidade. O delegado Francisco de Paula Machado organizou comitiva de 15 homens armados para investigar a cena, mas encontrou poucas pistas úteis. Os assassinos haviam limpado as próprias pegadas, recolhido armas e munições e deixado apenas rastros falsos que levavam em direções opostas. O auto de exame de corpo de delito, lavrado pelo escrivão Antônio José Pereira, descreveu ferimentos, com precisão médica que revelava conhecimento anatômico dos executores. Cortes nos pescoços eram feitos com um ângulo específico que seccionava artérias e veias principais simultaneamente, causando morte rápida por exsanguinação. Não eram golpes aleatórios de homens enfurecidos, eram incisões cirúrgicas, de pessoas que sabiam exatamente onde cortar. O delegado Francisco de Paula Machado, responsável pela região, escreveu em seu relatório: ataque de negros fugidos resultou na morte de 17 cidadãos honrados que exerciam comércio legítimo na estrada. Não mencionou que o comércio legítimo era tráfico interno de crianças. Não registrou as correntes e os ferros encontrados. Para a lei da época, pessoas escravizadas que matavam brancos eram assassinas, independente do motivo. A investigação durou 3 meses e não encontrou nenhum dos culpados. O quilombo da Serra da Mantiqueira era território impenetrável, protegido por mata fechada e vigilância constante. Além disso, fazendeiros da região sabiam que perseguir quilombolas podia resultar em mais ataques aos seus engenhos. Melhor fingir que o caso estava sendo apurado do que provocar guerra que não podiam vencer. O presidente da província do Rio de Janeiro, Manuel Felizardo de Souza e Melo, recebeu relatórios contraditórios sobre o massacre. O primeiro, do delegado Machado, atribuía o crime a bandidos armados que infestam as estradas. O segundo, de informante anônimo, mencionava insurreição de escravos organizados em sociedade secreta. O terceiro, do coronel da Guarda Nacional, falava em crime político de republicanos radicais. Cada versão servia a interesses políticos diferentes. A versão que prevaleceu nos jornais da corte foi a do banditismo comum. O Jornal do Comércio publicou:
artigo de meia página descrevendo quadrilha de salteadores que ataca tropas na Serra da Bocaina, sem mencionar que as vítimas eram traficantes de pessoas ou que executores eram escravizados. A imprensa oficial preferia criminosos comuns a rebeldes organizados. Banditismo não questionava a estrutura social. Revolução escrava, sim. Mas fazendeiros do Vale do Paraíba conheciam a verdade através de rede informal de informações que funcionava entre engenhos. Sabiam que pessoas escravizadas haviam se organizado militarmente, planejado operação complexa e executado 17 homens armados sem sofrer baixas. A eficiência do ataque assombrava proprietários, que começaram a ver ameaças em cada gesto suspeito das senzalas. O medo mudara de lado. As reações foram imediatas e brutais. Coronel Joaquim Elias Soares, dono do engenho Santo Antônio, mandou açoitar publicamente todos os homens da senzala para desencorajar ideias revolucionárias. Major Antônio Pereira de Barros aumentou o número de feitores armados de 2 para 8. Capitão Manuel da Costa Silva contratou o Capitão do Mato para vigiar trilhas que levavam aos quilombos. Era a reação de classe dominante apavorada. Mas a repressão teve efeito oposto ao desejado. Cada açoite aplicado sem motivo criava novo revoltado. Cada família separada por medo de conspiração gerava mais ódio. Cada castigo injusto empurrava pessoas moderadas para posições radicais. Em 6 meses, o número de fugas na região triplicou. A violência preventiva havia se tornado combustível para revoltas futuras. Mas a notícia do massacre se espalhou pelos engenhos do Vale do Paraíba como rastilho de pólvora. Em 2 semanas, 5 fugas coletivas foram registradas na região. Pessoas escravizadas que antes aceitavam castigos em silêncio começaram a se organizar em grupos. O medo mudou de lado. Agora eram os senhores que dormiam com pistolas debaixo do travesseiro. Se quiser saber como essa história termina, vai até o final. Deixa teu like para o algoritmo entender que história verdadeira importa mais que fake news. A Irmandade de São Benedito dos Homens Pretos se tornou referência de resistência em toda a província do Rio de Janeiro. Cipriano Angola virou lenda, viva, homem que conseguiu libertar dezenas de famílias sem derramar sangue desnecessário. O quilombo da Serra da Mantiqueira cresceu de 50 pessoas para mais de 200 em um ano. Crianças nascidas livres, adultos que recuperaram a dignidade, idosos que morreram sem correntes. A organização desenvolveu métodos sofisticados de comunicação e logística que impressionariam generais de exércitos regulares. Mensagens eram transmitidas através de cantigas de trabalho com versos codificados, permitindo coordenação entre engenhos distantes. Rotas de fuga eram marcadas com símbolos talhados em árvores, invisíveis para brancos, mas claros para iniciados. Depósitos de armas e alimentos ficavam escondidos em cavernas mapeadas apenas por quilombolas. O financiamento das operações vinha de rede complexa de apoiadores, que incluía comerciantes forros, artesãos livres e até alguns fazendeiros. Anti-escravistas. Benedito Forro, o ferreiro que fornecera os facões para o massacre, se tornou o banqueiro informal do movimento, guardando moedas de ouro em cofre enterrado atrás da oficina. Cada alforria comprada, cada fuga financiada, cada arma adquirida passava por suas mãos calejadas. A influência da Irmandade se espalhou para outras províncias através de rede de contatos estabelecida durante décadas de comércio interno. Quilombolas de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo enviavam emissários para aprender métodos de organização desenvolvidos na Serra da Mantiqueira. O massacre da Estrada Real havia se tornado símbolo inspirador de que pessoas escravizadas podiam vencer homens livres quando bem organizadas e determinadas. Pai Joaquim da Costa, o líder espiritual da Irmandade, passou a ser consultado por quilombolas de toda a região sobre estratégias de resistência. Suas orientações eram sempre práticas. Nunca atacar sem superioridade numérica, sempre ter rotas de fuga planejadas, jamais confiar em informantes que não fossem testados e lembrar que o objetivo final era liberdade, não vingança. Sabedoria militar disfarçada de conselho religioso. A repressão governamental se intensificou após relatórios de que sociedade secreta de negros estava se espalhando pelas províncias do Sudeste. O ministro da Justiça, José Joaquim Fernandes, Torres autorizou a operação especial comandada pelo coronel Luiz Alves de Lima e Silva, futuro duque de Caxias, para localizar e destruir quilombos organizados. Eram os mesmos métodos militares usados contra republicanos na Revolução Farroupilha, sendo aplicados contra escravizados rebeldes. O engenho São Bento, onde tudo começou, entrou em decadência após o massacre. Senhor Antônio Ferreira de 517, Barros perdeu metade da mão de obra por fugas e não conseguiu mais comprar pessoas escravizadas por medo de novos ataques. Em 1850, 3 anos depois do massacre,
hipotecou as terras para pagar dívidas. Em 1855, o engenho foi leiloado. A abolição chegou ali bem antes de 1888. João Crioulo, o ferreiro que teve os filhos salvos, nunca mais os viu. Morreu no engenho 2 anos depois, de febres e feridas mal curadas das chibatadas. Mas soube, através de cartas que chegavam pelo correio da Irmandade, que as 3 crianças estavam vivas, estudando em escola de quilombo, e que a filha, de 7 anos, tinha lá aprendido a escrever o próprio nome. Para um pai que viveu acorrentado, essa notícia valeu mais que a alforria. A Estrada Real continuou sendo usada por tropeiros até 1870, quando a ferrovia chegou ao Vale do Paraíba. Mas nenhum comerciante de gente voltou a descer por aquela trilha. A mancha de sangue nas pedras virou símbolo de que certas crueldades tinham preço alto demais. Tropeiros passaram a fazer rodeios longos para evitar a curva onde aconteceu o massacre. Diziam que, de madrugada, ainda se ouvia barulho de facões cortando o ar. Os documentos oficiais do massacre desapareceram dos arquivos da Delegacia de Cunha em 1889, um ano depois da abolição. Alguns dizem que foram queimados por ordem superior para apagar vestígios de um tempo que preferiam esquecer. Outros acreditam que a própria Irmandade invadiu o cartório e destruiu as provas para proteger os últimos membros ainda vivos. A verdade se perdeu junto com os papéis. Mas histórias não morrem quando são escritas apenas em documentos oficiais. Morrem quando param de ser contadas. E a história do massacre da Estrada Real continuou viva na memória dos quilombolas, nas cantorias dos terreiros, nas rezas das irmandades religiosas. Cada geração acrescentou detalhes, cada contador enfatizou aspectos diferentes, mas o núcleo permaneceu o mesmo. O dia em que crianças escravizadas foram salvas por homens que decidiram que justiça valia mais que vida. Dom Pedro II, informado do caso através de relatório reservado do presidente da província, teria dito em conselho privado: negros que matam brancos são criminosos, mas brancos que vendem crianças são o quê? A frase nunca foi registrada oficialmente, mas circulou pelos salões da corte e chegou aos jornais abolicionistas como prova de que até o imperador questionava certas práticas da escravidão. Cipriano Angola morreu em 1863, 16 anos, depois do massacre, numa cama do quilombo da Serra da Mantiqueira. Estava cercado por 42 pessoas que ele havia libertado ao longo da vida, incluindo as 3 crianças salvas na Estrada Real. Suas últimas palavras, segundo testemunhas, foram: criança livre vale mais que homem vivo. Foi enterrado com o facão que usou no massacre e com um rosário feito de sementes de aroeira. Tomás Cabinda sobreviveu até 1871, quando foi capturado numa operação conjunta entre polícia e capitães do mato. Julgado e condenado à morte por 17 assassinatos, foi executado na forca em praça pública na cidade de Taubaté. Antes de morrer, gritou para a multidão: matei 17, mas salvei 3. Contem para os filhos de vocês qual o número. Importa mais. Seu corpo foi sepultado em cova comum, mas flores apareciam no local toda semana durante décadas. Domingos, Crioulo conseguiu comprar a própria alforria em 1867, com o ouro encontrado em garimpo clandestino na serra. Virou pequeno comerciante na cidade de Cunha, casou com uma forra e teve 6 filhos. Todos estudaram e se tornaram artesãos respeitados na região. Quando morreu, em 1891, já na República, deixou testamento doando suas economias para a escola, de filhos de ex-escravizados. Nunca falou publicamente sobre os massacres, mas seus filhos sabiam da história. As 3 crianças salvas do massacre cresceram no quilombo e se tornaram lideranças da comunidade. Benedito virou professor e ensinou centenas de crianças a ler e escrever. Maria se tornou parteira e ajudou no nascimento de mais de 200 crianças livres. A menina de 7 anos, cujo nome verdadeiro nunca foi registrado, se chamou Liberdade pelo resto da vida e se especializou em ervas medicinais que salvaram muitas vidas na serra. Durante a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, vários quilombolas da Serra da Mantiqueira se alistaram no exército imperial com promessa de alforria. Não foram por patriotismo, foram porque guerra distante parecia menos perigosa que vida de fugitivo. 5 deles morreram nos campos de batalha, mas os que voltaram trouxeram experiência militar que transformou o quilombo em fortaleza praticamente inexpugnável. Benedito Crioulo, um dos meninos salvos do massacre, se alistou aos 18 anos, como voluntário da pátria, e serviu no 42º Batalhão de Voluntários. Aprendeu táticas de guerrilha, combatendo nas matas paraguaias, dominou o uso de armas de fogo modernas e voltou para o quilombo como um instrutor militar. Suas lições transformaram agricultores e artesãos em soldados capazes de enfrentar tropas, regulares em combate. Maria Crioula, a irmã mais velha, se especializou em medicina de guerra.
durante os anos no Quilombo. Estudou tratamento de ferimentos de bala, técnicas de amputação com ferramentas improvisadas e preparação de medicamentos com plantas da Mata Atlântica. Quando ex-combatentes começaram a chegar feridos da guerra, ela já tinha enfermaria montada numa caverna com instrumentos cirúrgicos comprados com ouro de garimpo clandestino. O Quilombo da Serra da Mantiqueira se tornou destino de escravizados fugidos de todo o Sudeste durante a década de 1860. A fama de organização militar e proteção eficaz atraía famílias inteiras dispostas a enfrentar semanas de caminhada pela mata. Em 1867, a comunidade tinha mais de 400 pessoas, incluindo ferreiros, carpinteiros, costureiras, professores e até um médico formado que perdera a liberdade por dívidas falsas. A economia interna do Quilombo funcionava através de sistema de trocas baseado em horas de trabalho. Quem trabalhava 4 horas na roça ganhava direito a 2 horas de ensino na escola. Quem ensinava ofício para jovens recebia ferramentas produzidas na oficina comunitária. Quem fazia guarda noturna ganhava alimentos extras para a família. Era socialismo primitivo que funcionava melhor que a economia escravista dos engenhos vizinhos. A liderança coletiva substituíra o comando individual de Cipriano Angola, que morreu em 1863, cercado pelas pessoas que libertara. Decisões importantes eram tomadas em Assembleia Geral, que incluía todos os adultos, homens e mulheres, africanos e crioulos. Diferenças de origem não importavam. Importava a contribuição para bem comum. Era a democracia racial que o Brasil oficial só conheceria um século depois. A Igreja Católica nunca reconheceu oficialmente a Irmandade de São Benedito dos Homens Pretos, mas também nunca a proibiu formalmente. Padres locais sabiam que combater a organização seria provocar revolta em massa nas senzalas. Alguns chegaram a benzer armas dos quilombolas em segredo, argumentando que defesa da família era direito natural concedido por Deus. A religião oficial convivia em silêncio com a justiça dos escravizados. Os fazendeiros da região criaram milícia privada para combater quilombos após o massacre, mas nunca conseguiram localizar o acampamento principal da Serra da Mantiqueira. Gastaram fortunas contratando capitães do mato, ofereceram recompensas por informações, chegaram a contratar índios bororos como rastreadores. Tudo inútil. O quilombo tinha sistema de vigilância baseado em sinais sonoros que permitia a evacuação completa em menos de 1 hora. A ferrovia que chegou ao Vale do Paraíba em 1870 mudou completamente a região. A estrada real perdeu importância comercial, tropeiros procuraram outros caminhos, engenhos se modernizaram ou quebraram. O isolamento que protegia quilombos diminuiu, mas a abolição se aproximava. Em 1888, quando a Lei Áurea foi assinada, muitos quilombolas já tinham descido da serra e se estabelecido como trabalhadores livres nas cidades. Joaquim Brandão da Silva tinha 3 filhos legítimos que herdaram as propriedades do pai. O mais velho, Antônio Brandão, tentou processar o governo imperial por não ter protegido a tropa do pai. Perdeu a ação e gastou a herança com advogados. O segundo filho, Manuel Brandão, vendeu as terras e se mudou para São Paulo. O caçula, Francisco Brandão, virou alcoólatra e morreu aos 30 anos em briga de taverna. A família desapareceu da região em menos de uma geração. Durante a República Velha, entre 1889 e 1930, várias tentativas foram feitas para transformar a história do massacre em romance folhetinesco. Escritores queriam romantizar a violência, criar heróis e vilões caricatos, inventar romances entre escravizadas e senhores. Todas as tentativas falharam porque quilombolas ainda vivos se recusavam a fornecer detalhes e ameaçavam processar, por calúnia, quem distorcesse os fatos. A primeira pesquisa acadêmica séria sobre o massacre foi realizada em 1952 pela historiadora Maria Beatriz Niza da Silva, da Universidade de São Paulo. Ela conseguiu localizar descendentes dos quilombolas e registrar depoimentos orais preservados durante um século. Seu trabalho mostrou que detalhes da história oral conferiam com evidências arqueológicas encontradas na serra e com documentos de cartórios da região. Durante a ditadura militar, entre 1964 e 1985, a história do massacre foi censurada em livros didáticos por fazer apologia à violência e incitar conflito racial. Professores que mencionavam o caso em sala de aula eram advertidos pela direção. A versão oficial era que a escravidão brasileira tinha sido mais branda que a norte-americana e que conflitos violentos eram raros. A verdade incomodava a narrativa. Nacional. A redemocratização trouxe novos estudos sobre resistência escrava no Brasil. O massacre da Estrada Real foi incluído em várias teses de doutorado, virou tema de documentários, inspirou músicas e peças de teatro. Descendentes.
Dos quilombolas se organizaram para preservar a memória e lutar por reconhecimento oficial das terras ancestrais. A história saiu da oralidade para os livros, mas manteve a força original. Em 1995, por ocasião dos 300 anos de Zumbi dos Palmares, o governo federal criou o programa para mapear antigos quilombos e locais de resistência escrava. A Serra da Mantiqueira foi incluída no levantamento e oficialmente reconhecida como território quilombola histórico. Uma placa comemorativa foi instalada no local aproximado do massacre, mas sem mencionar detalhes da violência por questões de sensibilidade. A gentrificação rural do século XXI transformou a Serra da Bocaína em destino de turismo ecológico. Pousadas de luxo foram construídas próximas ao local do massacre. Turistas fazem trilhas nas antigas estradas de tropeiros, sem saber que pisam em terra regada com sangue de algozes e heróis. Guias locais às vezes contam versões suavizadas da história, mas poucos conhecem os detalhes reais. Hoje, na curva da antiga estrada real onde aconteceu o massacre, cresce uma aroeira centenária que brotou, segundo moradores locais, exatamente no lugar onde Tomás Cabinda talhou a frase "não se vende criança". A árvore nunca foi cortada, apesar de atrapalhar o trânsito na estrada asfaltada que substituiu o calçamento de pedra. Alguns dizem que quem tenta derrubar morre em acidente. Outros acreditam que é apenas superstição. Todo dia, 15 de agosto, festa de Nossa Senhora da Assunção, descendentes de quilombolas sobem a serra para deixar flores no pé da aroeira. Não fazem cerimônia pública, não convidam imprensa, não pedem reconhecimento oficial, apenas depositam 3 rosas brancas, uma para cada criança salva, e rezam em silêncio. É ritual que começou no século XIX e continua no século XXI, passado de geração em geração. A discussão sobre se o massacre da Estrada Real foi crime ou ato de justiça divide historiadores até hoje. Para uns foi assassinato múltiplo que não pode ser justificado, independente das circunstâncias. Para outros, foi legítima defesa de crianças indefesas contra sistema de opressão legalizada. Não há consenso acadêmico, não há versão oficial definitiva, não há verdade única sobre os fatos. O que não se discute é o impacto do massacre na história da escravidão no Vale do Paraíba. Foi marco divisório entre resistência passiva e ação direta, entre submissão e revolta, entre aceitar injustiça e impor justiça pela força. Depois daquele agosto de 1847, nenhum fazendeiro da região dormiu tranquilo, sabendo que pessoas escravizadas podiam se organizar, planejar e executar operações militares eficientes. O Brasil, que surgiu da escravidão, carrega até hoje as marcas desse período. Violência naturalizada, desigualdade extrema, racismo estrutural, impunidade para crimes contra populações vulneráveis. O massacre da Estrada Real não foi aberração. Foi sintoma de sociedade doente que transformava seres humanos em mercadoria e acreditava que isso era normal, legal, aceitável. Nas ruínas do Engenho São Bento, hoje cobertas por Mata Atlântica regenerada, ainda se encontram pedaços de correntes enferrujadas, cacos de telha colonial, fragmentos de senzala e casa grande. A natureza reconquistou o espaço, mas não apagou completamente as marcas da crueldade humana. Arqueólogos encontraram ossos humanos em valas comuns, evidência de que outros massacres podem ter acontecido ali sem deixar registro histórico. A aroeira que marca o local do massacre hoje tem 15 metros de altura e tronco com 2 metros de circunferência. Botanistas calculam que ela tenha entre 150 e 180 anos, o que significa que pode ter brotado na década do massacre. A análise do solo ao redor da árvore encontrou concentração anômala de ferro, compatível com decomposição de sangue em grande quantidade. A ciência confirma o que a memória preservou. Se essa história te alcançou, compartilha para a memória não morrer. Inscreva-se e ative as notificações.